Semana passada a gente... Deixa eu colocar o material aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Sim. Aparece aquele esqueminha, né? Tá, então só relembrando, a gente começou a estudar a resposta terapêutica, lembrando que a resposta terapêutica não é nada mais, nada menos do que o que o medicamento faz no organismo desde a sua entrada até a sua saída, né? Então, qual que é a ação que ele tem dentro do organismo? Dividido em 3 fases. Primeira fase, fase farmacêutica. Segundo, fase farmacocinética. E terceiro, farmacodinâmica. Nós vimos a fase farmacêutica, liberação e dissolução. Então, liberação está muito ligado com a questão da forma do medicamento, da forma farmacêutica que ele se apresenta, né? Que isso vai dificultar ou favorecer o início da dissolução e, por consequência, o processo de absorção. Daí a gente começou a ver a farmacocinética, vimos a absorção. Então, a gente viu tudo aquilo ali da absorção. Definição, mecanismo de absorção, fatores que influenciam a absorção, biodisponibilidade, bioequivalência e equivalência terapêutica. E hoje a gente começa a ver a distribuição, que é bem rapidinho, é bem simples, mas merece um pouquinho de atenção. Antes disso, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Qualquer coisa, vocês me avisam que vocês não estão ouvindo, tá? É um vídeo que fala sobre absorção. Ele é em inglês, mas dá para entender. Todo mundo entende um pouco de inglês? Sim. Sim. Tá. Ô, professor, mas... Oi. Rapidinho, a minha chamada tá meio ruim. Você só falou sobre o vídeo daí, no caso, né, nesses últimos tempos aí. Agora que você falou. Que travou aqui. Só dei uma relembrada e falei do vídeo. Então beleza. Tá? Vamos lá, então. Vamos ver. Me digam se vocês ouvem... Ouviram? Não. Não? Não, ouvi não. Eu vou colocar mais um pouquinho. Nada? Bem baixinho. Bem baixinho. Será que vocês conseguem ouvir se ficarem bem quietinhos? Ô, professor, se você tentar colocar o teu microfone onde está saindo o áudio. Boa ideia. Vou tentar. Então, daí eu vou ficar, enquanto o vídeo estiver passando, eu vou ficar fora, tá? Eu não vou poder falar nada porque eu não vou ouvir nada. Só um pouquinho. Beleza. Hi guys, Jessica here, and welcome to Critic, the pharmacokinetics series. Let's hop directly into absorption. Absorption is the process of a drug getting into the systemic circulation. This is obviously governed by how you take the drug. If you take it intravenously, technology here, 100% of what you give the patient gets into the main bloodstream. We say that the bioavailability, denoted as F, is 100%. Now, if you take a drug orally, it needs to be absorbed by the gut. If only 50% of what you give the patient gets into the systemic circulation, we say that the bioavailability of that drug is 50%. An example of this is furosemide. Let's take a look at the way a drug travels through the body. When you take a drug orally, the drug will first encounter the stomach and its acid. It then needs to cross the cell membrane of the intestine to get into the portal circulation. It then passes the liver and enters the systemic circulation. So what factors can influence these steps of absorption and thus bioavailability? First, your patient needs to actually take the darn pill. Though it's not considered pharmacokinetics,
Never forget compliance when it comes to judging the effectiveness of your treatment. Anyway, when the drug reaches the stomach, it will be exposed to the pH influence absorption in two ways. If a drug is chemically unstable, acidity, meaning low pH, will degrade it. This is why benzylpenicillin, or penicillin G, cannot be given orally. I'll get back to the second way in a minute. The stomach could contain food or other medication that influences absorption. For example, calcium or iron in the stomach will decrease absorption of certain antibiotics, like ciprofloxacin and doxycycline, by forming insoluble complexes. Next, the drug travels to the intestine, where it needs to cross the cellular membrane. You can imagine that the amount of drug that can cross the membrane depends on the surface area of the intestine and how long a drug gets to be there, the exposure time. Patients that underwent bariatric surgery will miss a large portion of their stomach and small intestine, depending on the type of procedure. So absorption could very well be a problem for them. Also note, most bariatric patients will need to use supplements like iron that can influence absorption as well, as explained earlier. Exposure time is decreased in patients with diarrhea and could be increased in patients with ileus. Also remember that certain medication can increase or decrease gut motility, examples being metoclopramide and opioids respectively. Decreased splanchnic blood flow will result in less absorption, which is the case for patients in shock and patients with advanced atherosclerosis. In order for the drug to actually cross the lipid-rich cellular membrane, it will need to be lipid-soluble enough. This is why some drugs, like gentamicin, cannot be given orally. And this brings us to the second way pH influences absorption. Uncharged molecules, i.e. non-ionized molecules, are more lipid-soluble and can cross cell membranes. Therefore, lipid solubility is highly dependent on the acid dissociation constant of a drug versus the pH of its environment. Most drugs are either weak acids or weak bases. In an acidic environment like that of the stomach, weak bases will be ionized, so they will not be absorbed. In more alkaline environments like in the intestine, these weak bases will not be ionized and can be absorbed. For drugs that are weak acids, it's vice versa. And just for reference, about 12% of people in my country use proton pump inhibitors, so go figure. It should be mentioned that there are several transporters on the intestinal cell membrane that can actively pump drugs in or out of the cell. An important one is P-glycoprotein, or PGP, which actively pumps the drug out of the cell, decreasing absorption. PGP and other transporters are also expressed in other areas of the body, like the tubular cells of the kidney. These transporters are of great interest in pharmacokinetics because these transporters can be induced or inhibited by other drugs. I'll come back to transporters like PGP in the excretion video. After the drug crosses the cell membrane, it gets into the portal circulation, not the systemic circulation. The portal blood flow determines the rate at which the drug is presented to the liver. So before the drug can go to any other organ, the liver will have its fair share and will metabolize some of the drug. This is called the first pass effect, and it can be quite large. For example, nitroglycerin for angina. Ever wonder why we use a spray or tell people to place the pill under their tongue? This is because the first pass effect of nitroglycerin is so large, almost nothing reaches the systemic circulation. So why is all this important? Remember the bioavailability of furosemide being 50%? Well, imagine a patient that normally uses 80 milligrams of furosemide a day. He's admitted to your hospital and isn't allowed to eat because of a procedure that day. How would you dose it intravenously? Well, you know the bioavailability of furosemide is 50%, so only 50% of that 80 milligrams, being 40 milligrams, makes it into the systemic circulation. This means that 80 milligrams of furosemide orally equals 40 milligrams intravenously. You would have doubled their dose if you didn't adjust for this. So,
bioavailability is important in converting drugs from oral to IV dosage and vice versa, and you need to know what factors can influence this. This is it for absorption. If you like this video, please give it a thumbs up and share it, and be sure to check out the next one, where we'll talk about what happens with the drug once it has entered the systemic circulation and distribution. Drop me a line in the comments below with your feedback. Thanks. Muito bem. Dá para entender mais ou menos? Deu. Tá. Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Uma coisa que não foi falado, mas que é bastante importante ali no finalzinho. A questão da via de administração. Tem que tomar muito cuidado, né? Ela deu o exemplo da furosemida, que a pessoa pode, por exemplo, tomar via oral 80 miligramas a dose. Mas se de repente for mudar a via de administração, tem que tomar cuidado nessa concentração que vai ser administrada. No caso da furosemida, a gente sabe, já é estabelecido que dos 100% que a pessoa ingere, né, quando ela coloca na boca, 50% se perde no caminho. Então, só vai chegar 50% disso lá na circulação. E é isso que vai fazer realmente a diferença, né? É isso que vai fazer o efeito. Então, se por um acaso, por algum motivo, a pessoa deixa de tomar a furosemida via oral e passa a tomar via endovenosa, tem que ajustar essa dose. Então, como tudo que a gente colocar diretamente na circulação é aquilo que vai estar disponível, tem que diminuir 50% a concentração. Certo? Ou não? Certo. Tá bom, então. Então, era só para dar um fechamento nessa questão da absorção. Ela falou tudo que a gente falou em sala de aula. Depois peguem de novo, deem uma olhadinha com mais calma, mais tranquilidade para ver todo o processo, tá? Hoje, então, a gente vai falar da questão da distribuição. Então, seria o passo seguinte, né? Depois que a droga é absorvida, ela passa a ser distribuída para todo o organismo. E como que ela é distribuída? Pela... Corrente sanguínea? Isto, muito bem. Então, a droga passa para a circulação e ela vai ser distribuída para os mais variados locais, né? E daí a gente tem que pensar o seguinte, que dependendo do tecido, do local para onde for, vai ter variações na distribuição, tá? Então, pensem assim, vai ser distribuído para o corpo, né? É realizado pela corrente sanguínea. Uma coisa que a gente vai voltar a falar, mas que eu já comentei um pouquinho, foi falado no vídeo e que a gente precisa comentar de novo, é que, se for via oral, vai passar pelo fígado. Estão lembrados? Sim, pro. Ok. O que acontece quando passa pelo fígado? O fígado é uma peneira. Então, ele vai tentar, muitas vezes, inativar aquelas substâncias que são estranhas. Então, o que ele vai fazer? Vai ligar, pelo menos uma parte dessa substância com proteínas plasmáticas. E essa ligação com proteínas plasmáticas faz com que o fármaco fique sem atividade enquanto ele estiver ligado com essas proteínas. Então, uma parte passa pelo fígado e cai normalmente na circulação. Uma parte passa pelo fígado, o fígado vai lá e coloca lá uma proteína ligada a esse fármaco antes de jogar ele na circulação, tá? Então, isso vai também fazer diferença na questão da biodisponibilidade. Lembrando, então, que no caso da circulação do fármaco ser liberado direto na circulação, não tem essa questão de passar pelo fígado, nada disso, então ele vai totalmente para a circulação e totalmente distribuído pelo organismo, tá?
Então, aqui só um desenho que eu coloquei para vocês terem uma noção de como que a coisa acontece com o passar do tempo. Então, quando o fármaco é administrado, ele basicamente está todo... Vocês estão vendo a setinha? Ele está basicamente todo na circulação. Com o passar do tempo, o que acontece? Uma parte vai saindo da circulação e vai passando para o líquido que está entre as células. Passando mais um tempo ainda, o fármaco fica numa concentração menor, ele vai ficando mais diluído, né? Ele fica numa concentração menor na circulação, fica uma parte dele no líquido entre as células e uma parte começa a entrar nas células. Quando finalmente ele desaparece da circulação, desaparece do líquido intersticial e acaba ficando totalmente dentro das células. Tá certo? Então, com o passar do tempo, qualquer fármaco vai desaparecer mais rapidamente ou menos rapidamente, mas ele vai desaparecer da circulação e vai para dentro das células. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, essa passagem do fármaco, do plasma, né, do sangue, da parte líquida do sangue, para o interstício, aquele líquido que está no meio das células, vai depender de alguns fatores. Então, que fatores são esses? É o débito cardíaco e o fluxo sanguíneo regional, a permeabilidade capilar, o volume do tecido, o grau de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas e proteínas dos tecidos também, e o fator de lipofilicidade, ou seja, a afinidade que o fármaco tem com substâncias oleosas. Vamos falar de cada um deles, falando primeiro do débito cardíaco e o fluxo sanguíneo. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, o nosso organismo ele não é irrigado por veias, artérias e capilares de uma forma igual. Então, a gente tem tecidos e órgãos que têm uma irrigação maior e alguns que têm uma irrigação menor. Então, existe até um esqueminha, que é o que está colocado aqui, que mostra na questão de irrigação os que são mais irrigados e os menos irrigados. Então, cérebro, fígado e rins, eles são os mais irrigados de todos. A parte muscular é intermediária, ela não é nem tão bem irrigada quanto cérebro, fígado e rins, e nem tão pouco irrigada quanto tecido adiposo. E o tecido adiposo é o tecido que menos tem irrigação. Então, dá para imaginar que pelo fato de a gente ter uma irrigação maior no cérebro, no fígado e nos rins, os fármacos pelo menos, vão ser transportados até esses locais com uma facilidade maior e com uma velocidade maior. Diferente do tecido adiposo, que essa irrigação é tão menor que uma quantidade muito pequena dos fármacos acaba indo para esse tecido. Tranquilo até aqui? Sim. Sim, sim, tá bom. Então, daí a gente tem um exemplo que é bem interessante, que é do Propofol. Todo mundo já ouviu falar do Propofol? Eu não. Não? É anestesia, né? É um anestésico que ele tem um efeito bem rápido e ele também tem uma duração bem curta. Então, ele é usado para uns procedimentos que são simples. Por exemplo, quem vai fazer uma endoscopia, hoje toma o Propofol, o exame é feito rapidamente a pessoa já acorda e já volta à sua normalidade. Por quê? Porque o Propofol é bastante solúvel em gordura, então ele é bem lipossolúvel. E existe, claro, toda a questão da circulação que é maior lá no cérebro, no sistema nervoso central. Então, a anestesia ocorre rapidamente. Pela lipossolubilidade dele, como a maior parte vai, né, pela própria irrigação, acaba indo para o sistema nervoso central, o efeito dele
a passagem dele para dentro do sistema nervoso é bastante grande, então o efeito é bem rápido. Então, se vocês conversarem com uma pessoa que já se utilizou de Propofol, vocês vão ouvir ela dizer que nem percebeu que ela dormiu. E ela vai dizer que nem percebeu que o tempo passou porque ela já acordou em seguida. Então, o que acontece? Ele é bastante lipossolúvel. O que acontece? Ele vai, então, para os lugares... ele tem uma afinidade de entrar dentro das células. Como é bastante irrigado o sistema nervoso central, ele vai ser jogado bastante para lá. Pela lipossolubilidade dele, ele vai, então, passar para os tecidos rapidamente e vai fazer efeito rapidamente. Aí o que acontece? Como bastante Propofol vai para dentro do tecido, fica uma concentração menor dentro da circulação. Aí o que acontece? Quando ocorre a circulação do sangue dentro do nosso organismo, o sistema muscular, o tecido muscular, acaba absorvendo um pouco, o adiposo absorve um pouco também, mas a absorção que aconteceu antes lá no sistema nervoso é tão grande que rapidamente ele desaparece da circulação e rapidamente, então, ele faz seu efeito. Como não tem mais para continuar fazendo efeito, o efeito desaparece e a pessoa acorda rapidamente. Tá certo? Ficou claro isso? Sim. Beleza, então. Então, se vocês conversarem com uma pessoa que já utilizou Propofol, ela vai comentar exatamente isso para vocês. Apagou, assim, rapidamente e acordou também rapidamente, sem perceber praticamente que ela dormiu. Tá bom? Tá. Então, a circulação, né, quanto mais irrigado um órgão, mais o efeito da droga vai ser sentido, porque ela vai ser levada mais para esses lugares. Daí tem a questão da permeabilidade capilar. Então, a permeabilidade dos vasos vai influenciar também essa questão da passagem do fármaco da circulação para os tecidos. Então, lembrem-se que são todos esses fatores juntos, não é um fator só que vai influenciar essa passagem. Todos os fatores juntos, ao mesmo tempo, é que vão influenciar que alguns lugares sejam mais... tem uma passagem mais rápida, e em alguns lugares a passagem não seja tão rápida assim. Então, a permeabilidade capilar também vai ajudar. Então, a gente tem... deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nesses desenhos, o que a gente tem? Um corte de um capilar, de um vaso, de diferentes locais. Esse vaso aqui é uma estrutura como a gente encontra no fígado. E esse vaso aqui é uma estrutura que a gente encontra, por exemplo, no cérebro. Então, o que a gente acontece? O que a gente percebe diferente? A gente tem as células endoteliais, que são as células que revestem o capilar. Todo mundo está lembrado das células endoteliais? Sim. Tá. Então, elas são diferentes conforme o lugar onde elas se encontram. Quando elas estão, por exemplo, lá no fígado, que é o exemplo aqui, elas são umas células que são mais frouxas, então elas têm um certo espaço entre uma célula e outra. Então, aqui é um corte de uma célula, aqui é o corte de outra célula, aqui é o corte de outra célula. Então, vocês percebem que tem um certo espaço. Não é que é furado isso aqui. Na verdade, isso aqui é um espaço entre células, como a gente tem em vários tecidos. Então, esse espaço entre as células facilita a entrada de algumas substâncias. No caso, por exemplo, do cérebro, o que acontece? A gente não é visível esse espaço entre as células. Então, o que acontece? O fármaco ionizado,
que é aquele fármaco que está... que é o fármaco ionizado mesmo? Calma aí. Não é aquele lá que ele passa lá pelo... Ai, professor, esqueci. Então, quando o fármaco está lá no estômago, no intestino, o que acontece? Ele se dissocia, se ioniza, né? Isso. Certo. E qual que passa para dentro que sai da luz do estômago, do intestino e passa para a circulação? É o não ionizado, não é? E qual Não. que é o não ionizado? É aquele que não se separou, né? Então, isso eu acho que eu não comentei, quando ele passa para a circulação, esse não ionizado, quando ele passa para a circulação, muitas vezes até por causa do pH e do meio, ele passa a ser ionizado, ele passa para a forma ionizada, uma boa parte dele, tá certo? Então vocês vão encontrar muito fármaco ionizado dentro da circulação. Quando existe esse espaço aqui entre as células do capilar, o que acontece? Existe a possibilidade de ele passar. No caso do cérebro, que não existe esse espaço entre as células, o que acontece? O fármaco ionizado não consegue passar. Porém, o fármaco que é lipossolúvel, pela questão da solubilidade, pela questão das células cerebrais também terem uma Professor, concentração maior de gordura, pode falar. você está falando isso por causa da barreira hematoencefálica? Não exatamente. Que não precisa ser necessariamente a barreira hematocefálica. Tá? Na verdade, aqui, essa falta de espaço está relacionada com o vaso e não com o tecido, tá? Então, é uma característica do vaso. Tá bom, beleza, tá? Obrigado. Então, o vaso, lá no cérebro, ele já é mais fechadinho, ele já é mais... cada uma das células é mais grudadinha na outra, ela não permite essa passagem. Ela só vai permitir, então, a passagem daquele fármaco que tenha uma característica mais lipofílica ou lipossolúvel, que ele consegue, então, atravessar essa barreira, tá? Ou quando é utilizado algum mediador, né? Em alguns casos também, aqueles casos que a gente viu anteriormente. Diga. Eu me perdi um pouco quando você falou, a outro exemplo lá do fármaco ionizado, alguma coisa com a célula aqui, que era? Tá lá atrás, né? Na absorção ainda, quando a gente tem o fármaco ainda lá no estômago ou no intestino, ele vai ser, né, dependendo do pH, ele vai se dissociar, né? Sim, pode falar. O medicamento que é ácido, ele vai se dissociar no estômago. Não. Ele vai se dissociar, mas a maior parte dele, pelo fato de ele ser ácido e ele tá num ambiente ácido, ela vai ficar na forma não ionizada. Tá? E é esse não ionizado que vai passar para dentro da circulação. Tá? Só que quando esse fármaco não ionizado ele chega no sangue, ele, por causa do pH, ele acaba ficando ionizado. Ele muda a sua configuração. Então, não na totalidade, mas uma boa parte dele vai ficar na forma ionizada. E esse não vai conseguir passar transpassar o capilar para ir para o tecido cerebral, por exemplo. Entendi. Tá? Já ele mesmo, se for lá no fígado, onde existe esse espaço entre cada uma das células, ele consegue passar pelos espaços e entrar no tecido. Tá? Entendi. Então, tudo que está escrito aí
é isso que eu expliquei para vocês em relação a diferença de estrutura dos capilares, e essa diferença, então, das células que fazem toda a diferença na passagem do fármaco também. Tá bom? Beleza. Qualquer dúvida, é só perguntar. Outro fator que vai influenciar, né, essa distribuição. Então, essa ligação de fármacos a proteínas plasmáticas e proteínas dos tecidos. Então, primeiro, falando das proteínas plasmáticas, é aquilo que eu conversei já com vocês. Quando o fármaco passa pelo fígado, o fígado pega algumas moléculas e liga com uma proteína. Geralmente é albumina. Podem ser outras, mas a mais conhecida, que mais faz essa ligação é a albumina. E o que acontece? Então, o fígado joga ela para fora, para a circulação, junto com o fármaco. Então, ela está grudadinha ali no fármaco, e ela vai para a circulação. E uma parte do fármaco que passou pelo fígado passou desapercebido e o fígado nem viu e caiu direto na circulação. Então, esse fármaco que está livre, ele vai fazer efeito. Esse fármaco que está ligado na proteína, ele não vai fazer efeito. Ele vai ficar circulando, mas sem fazer o efeito. Imaginem vocês o fármaco que é super pequenininho, se liga a uma proteína que é grande, e ele tenta passar por por exemplo, por uma membrana. Ele não vai conseguir porque aquela proteína grande que está ligada a ele, ela é muito grande e ela não permite a passagem dele. Então, ele vai ficar na circulação. Só que essa ligação é reversível. Então, vai chegar um determinado momento que a concentração de fármaco livre no plasma é tão pequena que ela acaba liberando ele. Tipo, agora que tem pouco fármaco aí, vou liberar você. E daí ele passa a fazer efeito. Então, isso influencia no quê? Nessa distribuição e nessa ação do fármaco. O que vocês acham? Eu acho que ele ajuda a manter o efeito por mais tempo. Exatamente, é isso mesmo. Pelo fato de ir liberando aos poucos, o efeito vai também se prolongando mais, porque por mais tempo vai sendo liberado o fármaco na circulação. Exatamente isso, muito bem. Então, esse é mais um fator que vai influenciar. E ele também nos tecidos vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Se o fármaco se ligar lá no tecido, em proteínas do tecido, ele vai ficar. A proteína vai segurar ele mais tempo lá dentro também. Tá? Então, pensem. Professor. Oi. Nesse caso, sabe, aqueles remédios que é para doenças crônicas, essas proteínas elas fazem bastante diferença ou não? Depende muito de cada fármaco, mas geralmente tem substâncias que elas ficam retidas por bastante tempo no organismo, porque exatamente existe essa proteína que está segurando ela por bastante tempo. Então, você deve já ter ouvido falar, já ouviram falar da fluoxetina, né? Não sei. É um antidepressivo. O que acontece? A fluoxetina, você, como usuário, você vai tomando e demora algum tempo para que ela chegue numa concentração plasmática alta. Então, o que acontece? Basicamente é isso. Você toma a primeira dose e uma parte fica retida lá pelas proteínas e fica lá circulante. Outra parte faz o efeito rápido, mas faz o efeito não. Na verdade, digamos que seja uma subdose, então ela não chega a fazer efeito. Tem que ir tomando por vários dias para que você comece a sentir o efeito. Por quê? Porque você está aumentando a concentração
dessa substância circulante na circulação. Quando ela chegar num determinado patamar de concentração, aí sim que ela vai realmente começar a demonstrar os efeitos. Então, isso está bastante ligado com essa questão do tempo que as proteínas estão segurando a substância lá, porque ela tem que, digamos assim, acumular no organismo, então você tem que tomar várias doses para que ela acumule numa quantidade suficiente que ela possa daí começar a fazer o efeito. Tá? Beleza. Tá bom, então. Então, falando aqui dos tecidos, alguns fármacos eles vão se acumular nos tecidos, né? Então, ficando com concentração elevada nos tecidos. É mais ou menos o que acontece com a fluoxetina também. Tem a parte circulante e tem a parte que fica lá no tecido, ligada à proteína, e também ela pode ir sendo liberada para fazer efeito quando tiver numa concentração alta. Tá bom? Tá bom. Outro fator. Isso a gente já comentou, mas mais uma vez, a lipofilicidade, né? Então, meu Deus, me fugiu a palavra agora. A afinidade que o fármaco tem com substâncias lipídicas. Então, lembrando que uma afinidade muito grande também não é bom. Então, ele tem que ter uma afinidade grande, mas tem que ter uma pequena afinidade com água também para ser perfeito. Então, a lipofilicidade vai influenciar nessa questão, como eu falei lá anteriormente. O Propofol, pelo fato de ele ser bastante lipofílico, ele tem essa afinidade grande com os lipídios, então ele consegue atravessar as células com uma facilidade maior e vai para dentro dos tecidos. Já o fármaco que não tem essa característica de ser bastante lipofílico, ele é mais hidrofílico, ele já tem uma dificuldade maior. Ele vai penetrar, então, entre aqueles espaços que eu falei para vocês, né? Então ele vai sair da circulação para ir para os tecidos por aquelas fendas, ou às vezes, conforme o tamanho da molécula, por algum tipo de transportador, daqueles que tem na membrana. Caso contrário, o fármaco que é muito hidrofílico, ele não vai ele não vai permanecer muito tempo dentro do organismo. Quando a gente for ver lá a parte de eliminação, vocês vão ver que os fármacos que não são hidrofílicos, eles são transformados em uma substância hidrofílica para que eles possam se dissolver lá na urina e ser eliminados pela urina. Então, se o fármaco é muito hidrofílico, a tendência é que ele já passe pelo rim e o rim já mande ele para a urina e ele vai embora. Tá certo? E ele não acumula no organismo. Diferente dos lipofílicos que podem, né, permanecer mais tempo e, em alguns casos, até acumular por um tempo maior. Tranquilo aqui? Sim, bem tranquilo. Então, aqui eu até coloquei um resuminho falando dando um exemplo para que vocês entendam. Então, medicamentos que se dissolvem na água, que são os hidrossolúveis, né, como o atenolol, que é um medicamento antihipertensivo. Ele permanece mais no sangue e no líquido ao redor das células. Então, o plasma do sangue é uma substância aquosa, então o fato de o atenolol ter característica hidrossolúvel, ele fica bastante dissolvido ali, ou no líquido ao redor das células. Já um medicamento que é lipossolúvel, né, então que ele tem uma afinidade maior com gordura, substância oleosa, ele tende a se concentrar mais nos tecidos adiposos. Então, essa lipofilicidade está muito ligada a isso. E isso está ligado
até na questão relacionada com o acúmulo das substâncias. Então, a gente tem algumas substâncias, como algumas vitaminas, não sei se vocês já ouviram falar. Por exemplo, a vitamina E, que é bastante lipofílica, ela acaba se acumulando muitas vezes no tecido adiposo. E de repente, e tem outras vitaminas também que fazem isso, e de repente, uma pessoa que sofre um emagrecimento muito rápido, o que acontece? Ela começa a perder essas gorduras do tecido adiposo e essas substâncias vão sendo jogadas todas na circulação. E de repente ocorre um pico bastante elevado desse fármaco que estava armazenado dentro do tecido adiposo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com fármacos que são lipossolúveis, porque eles podem se acumular, então, em gorduras e uma perda muito rápida de gordura pode levar a problemas. Não sei se vocês já ouviram falar de situações assim, pessoas que fazem uma dieta muito rápida e perdem muita gordura de uma vez só, e que podem ter aumentado concentrações de alguns fármacos no organismo. Alguém já ouviu falar? Não. Mas, professor, esse caso poderia ser tipo com a bariátrica também? Não. Não? Por quê? Não, peraí. Deixa eu pensar aqui. A bariátrica... O problema da bariátrica é que, na verdade, existem várias formas diferentes de fazer, né? Mas deixa eu pensar aqui de uma forma pensar de uma forma geral, o que muda ali é a quantidade de substância absorvida, mas se tiver lá dentro e perder, eu acho que pode sim. Eu acho que sim. Porque a bariátrica ela vai diminuir a sua absorção, mas o que você tem lá dentro e se você estiver perdendo, né, se tiver muita substância armazenada, pode acontecer sim. Entendi. Realmente. Porque realmente. faz sentido, né? Porque a pessoa perde peso muito rápido. Sim, sim. Às vezes são quilos e quilos em um tempo bastante pequeno, né? Pode acontecer. Pode sim. Aí, se for, né, dependendo do tipo de substância, se ela tiver alguma ligação com alguma coisa que, sei lá, uma vitamina, alguma coisa que você adquira da sua alimentação, e você está com a alimentação diminuída, né, a tua absorção está sendo diminuída, pode ser até, sei lá, proteínas, por exemplo, de repente pode ser que você produza menos proteínas e você não tenha proteína suficiente para se ligar a toda aquela substância que foi jogada na circulação e dar uma concentração alta. Pode acontecer, viu? Realmente pode acontecer. Entendi. Bom, tranquilo aqui? Tranquilo. Tá. O volume de distribuição também é uma coisa importante, apesar de que não existe uma explicação plausível para esse volume de distribuição. Todo mundo utiliza ele, os médicos utilizam ele para muitas vezes fazer como é que eu posso dizer? Um ajuste de dose, mas é um tipo de cálculo que é feito que não tem um sentido lógico, mas ele é utilizado mesmo assim. Sabe aquela coisa que não conseguem explicar o que acontece, mas que é utilizado e que dá certo? Então, o volume de distribuição um valor que é bastante utilizado, mas que realmente não tem uma explicação lógica para isso. Bom, para vocês entenderem volume de distribuição. Então, quanto de água mais ou menos que a gente tem no nosso organismo? Se for contar o que a gente tem dentro do sangue, na forma de plasma, a gente tem mais ou menos 3 litros. Dentro do líquido extracelular, mais ou menos 12 litros, e dentro das células, se for contar tudo, a gente tem uns 28 litros. Então, aproximadamente uns 40 litros de água no organismo. Isso é o que a gente chama de volume real de distribuição. Tá? Então,
Na verdade, é baseado num cálculo feito mais ou menos, né? Tanto que ali, do lado dos valores, tem um tiozinho que quer dizer aproximadamente. Mas se utiliza essa informação de qualquer forma. Esse é o que a gente chama, então, de volume real de distribuição, que é o volume que a gente tem, teoricamente, de água dentro do nosso organismo. E se utiliza um cálculo para descobrir o que a gente chama de volume aparente de distribuição, que é o volume necessário para a droga estar distribuída homogeneamente entre o sangue e os tecidos. Então, é mais ou menos o seguinte: para cada medicamento, a gente vai ter um valor diferente, tá? Então, não é um valor padrão para todo medicamento. Então, para cada substância, a gente vai ter um valor diferente, que vai dizer para a gente aproximadamente quanto que é o volume de líquido que a gente tem que ter, de água, na verdade, né? Dentro do organismo, para que a gente tenha essa distribuição do fármaco em equilíbrio dentro do nosso organismo. Tanto a concentração que está ainda na circulação no sangue, quanto a concentração que já está nos tecidos. É quando a gente está assim no meio a meio, metade está no sangue e metade já está no tecido. Então a gente calcula isso e isso dá para a gente mais ou menos, com alguns valores que a gente consegue obter, dá para a gente uma noção de como que o fármaco está dentro do organismo. Parece difícil de entender, mas eu vou tentar explicar um pouquinho mais à frente. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um cálculo que é feito, e esse cálculo é feito com base num adulto de 70 quilos. E esse cálculo de volume de distribuição, ele vai simplesmente... A gente vai simplesmente pegar a dose que foi administrada para o indivíduo e verificar quanto, né, que foi a concentração máxima dessa dose que se conseguiu encontrar dentro da circulação. Com isso, a gente consegue determinar esse volume aparente de distribuição e consegue determinar, então, se o fármaco está num equilíbrio de meio a meio, né, metade no sangue e metade no tecido, ou se está num outro formato. Então, quando a gente faz esse cálculo, o resultado vai dar para a gente um valor. Se a gente encontrar um valor, isso é expresso em litro por quilo de peso. Mas quando a gente faz o cálculo e a gente encontra o volume em litros, depois a gente transforma isso em litros por quilo, mas quando a gente encontra o número de litros, se a gente encontrar de 3 a 5 litros, a gente vai saber que o fármaco está praticamente todo ainda dentro do plasma. Se a gente encontrar entre 10 e 20 litros, ele está mais no fluido extracelular. Então, ele já saiu do plasma, mas ele está no líquido fora das células. Entre 25 e 30, ele está mais dentro das células. Se encontrar entre 40 e 70, ele está distribuído de uma forma homogênea dentro do organismo. E se encontrar um valor acima de 70, ele está acumulado praticamente na sua totalidade dentro dos tecidos e fora dos vasos. Deu para entender isso? Deu. Então, assim, quanto menos menor o valor encontrado, mais ele está concentrado na circulação. Quanto mais vai aumentando esse volume, mais indica que ele está passando, né, para ou o espaço entre as células, ou está indo para dentro das células, ou está se equilibrando no organismo inteiro, ou está se acumulando tudo dentro das células, tá?
Ô, professor, É, você falou assim que se encontrar maior que 70 é porque ele tá mais concentrado nos tecidos, né? isso. Mas como que a gente vai saber? É que assim, eu não entendi muito direito a fórmula. Então, eu já Você vou vai fazer pegar um a cálculo. dose, Tá, eu vou aí fazer um você vai. cálculo aqui para vocês entenderem, Tá, tá? Vamos ver lá. Vamos, se não entender, daí você me fala. Então, vamos tá. pegar aqui um paciente de 40 anos que tem 70 quilos. Ele foi diagnosticado com infecção por Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Ele recebeu 2.000 miligramas de vancomicina como dose de ataque intravenoso. Ou seja, foi dado 2.000 miligramas para ele como dose de ataque, então aquela dose inicial de combate mesmo. E como foi administrado intravenoso, ele vai ter 2.000 miligramas na circulação. Certo até aqui? Certo. Tá. Aí foi feito lá aquele. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É difícil de a gente desenhar aqui com o mouse, mas vou tentar. Foi feito lá a verificação da concentração com o passar do tempo e a concentração do plasma, a maior concentração do plasma que foi encontrada foi 28,5 miligramas por litro. Ô, professor, Oi. para saber a concentração do plasma tem que ficar tirando sangue, não tem? Sim. Ah, tá. Tem que ser. Então para fazer esses testes é só toda hora vendo o Sim. sangue. Aham. Tá. Aí você vai verificando a concentração, vai chegar um momento que ela vai chegar no máximo e vai começar a cair. Então, a concentração máxima foi, nesse caso, de 28,5 miligramas por litro. Aí, o que a gente faz? A gente coloca esses dados na fórmula. Então, deixa eu só voltar lá para vocês lembrarem. Então, VD, volume de distribuição, né, é a dose pela concentração sanguínea. Então, a dose foi 2.000 miligramas. E daí a gente divide isso pelo 28,5, que foi a concentração máxima encontrada no plasma. Isso vai dar para a gente o quê? Um valor de 70,1 litros, porque corta o miligrama de cima com o miligrama de baixo, fica 70,1 litros, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Sim, deu para entender. Tá, então foi encontrado 70,1 litros. Se a gente for olhar naquela tabela anterior, o que isso indica para a gente? Indica que tá mais no acúmulo em território extravascular. Exatamente. Deixa eu voltar aqui agora. Tá. Então, 70,1 litros, e a gente transforma isso em litro por quilo, que na verdade, é a distribuição aparente que a gente... É o formato que a gente apresenta do volume aparente. Então, pegando os 70,1, dividindo pelos 70 quilos do indivíduo, a gente vai ter a concentração de litros por quilo, tá certo? Certo. Então, o que vocês vão ver é que o volume de distribuição aparente dessa droga, que é a vancomicina, nesse caso se apresentou como 1 litro por quilo. E é isso que vocês vão encontrar muitas vezes nas bulas ou mesmo em monografias de drogas. É essa concentração, é esse volume de distribuição que vocês vão encontrar.
Na verdade, assim, vocês vão encontrar qual que é o correto para que fique 50-50, né? Aqui a gente encontrou um real. Então, digamos que o 50-50 fosse meio litro por quilo. Então, o que está acontecendo? Se a gente achou 1 litro por quilo? Eu não entendi. Deixa eu ver como eu posso explicar. Eu não sei, tá? Mas digamos que a vancomicina, o padrão dela, para que ela faça o melhor efeito, seja que ela tenha um volume de distribuição aparente de 0,5 litros por quilo. É assim que a gente vai ver lá na bula do remédio, é assim que a gente vai ver lá na monografia da droga. E daí foi feito esse teste, né? Ele recebeu 2.000 miligramas e foi encontrado a concentração de 28,5. E deu o resultado de 1 litro por quilo. E o ideal é meio litro por quilo. O que está acontecendo? Deram muito remédio para ele. Exatamente. Então tem que Diminuir, fazer pela metade, dá 1.000 miligramas. ajustar a dose, muito bem. Então é isso que é importante. Então, toda droga vocês vão encontrar lá qual que é o volume de distribuição aparente ideal. Ô, professor, E daí, e como é que faz quando a pessoa não tem 70 quilos? Isso influencia ou não? então, isso é uma Você faz média. meio que a proporção, assim. É uma média, né? Então, claro, se for uma pessoa que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai dar tanta diferença assim. Porém, o ideal mesmo é você ajustar conforme o peso da pessoa. A gente pega os 70 quilos porque, na verdade, 70 quilos era uma média da população há mais de 30 anos, né? Então, hoje, a nossa média de população é um pouquinho maior. Mas, geralmente se trabalha com essa média, mas o ideal é que você faça conforme realmente a massa do paciente. Então, se esse indivíduo aí tivesse 80 quilos, você ia pegar os 70,1 litros e dividir por 80 quilos. Aí não ia dar 1 litro por quilo, ia dar um pouco menos. Entendi. Tá? Você Mas sempre na vai pegar média, o litro e dividir pelo quilo? sim, é aquele volume que você encontrou lá em cima, que no caso foi o 70,1, né? Esse que você calculou, você vai dividir sempre pelo peso do paciente. Tá, aí no caso, vamos supor, o ideal é 1 litro e a pessoa tem 50 quilos, aí então o tanto que deu tem que dar, no caso, 50, né? Ou Não entendi. Não entendi. Vamos supor, a pessoa tem 50 quilos, o ideal é ter 1 litro por quilo. Tá. Daí, no caso, tem que dar 50 ali O volume, o volume. sim, deveria dar Mas aí 50. ele não estaria aquela tabelinha lá, ele não teria que ficar mais no tecido do que na circulação? Então, o que acontece é esse que é o problema. Deixa eu voltar lá. Que essa tabelinha aqui, ela foi feita, olha aqui a data, 98. 98. E foi feita para a média da população. Tá? Então, a média era 70 quilos. Então, essa tabelinha aqui é só para ter uma noção. O ideal mesmo é que você faça, então, o volume que você encontrou em litros pelo peso do paciente, e daí compare, na verdade, com o que a literatura fala a respeito daquele medicamento. Então, se ela fala que o ideal, né, o volume de distribuição aparente ideal é 1 litro por quilo, tá dentro aqui. Mas se ela fala que é meio litro por quilo, já está fora. Então, você vai ajustar conforme esse valor que você encontra relacionado com o que a literatura fala. Entendi. Tá? Aham. É meio complicadinho, mas isso é importante para que o médico ou o prescritor, né, ele ajuste direitinho a dose para não, de repente, a gente tem que pensar assim, uma concentração muito grande de algumas substâncias pode passar de um efeito
benéfico para um efeito tóxico, né? Ou às vezes até letal. Então, o ideal é que se ajuste direitinho essa dose. Sempre, né? Tá bom? Tá bom, prof. Obrigada. Eu tenho um outro vídeo aqui, mas eu acho que eu não vou nem passar para vocês, então. Já que ninguém estava ouvindo, deixa eu só mostrar aqui o comecinho deles para vocês. Ih, não está querendo funcionar. Ah, acho que tá com... Tá, eu não vou nem passar para vocês, só vou pedir para vocês olharem depois, que é um vídeo bem interessante, que ele mostra todo o caminho que a aspirina faz quando a pessoa toma uma aspirina via oral. Então ele mostra todo o processo de absorção, a transformação dela, coisas que a gente não viu ainda, mas vocês vão ver o caminho completo que o medicamento faz, tá? Algumas coisas vocês vão reconhecer, como a gente já tendo conversado, algumas coisas não. Mas para que vocês vejam que é bem, bem interessante esse vídeo, tá bom? Beleza, prof. Tá. Gente, e é isso então. Não vou me adiantar mais. Depois das provas a gente volta e continua então na próxima etapa, que seria o metabolismo, que daí ele é um pouquinho mais complexo, tudo mais, e ele vai tomar um pouquinho mais de tempo. Tá certo? Então façam atividade. Vocês estão me vendo? Eu não tô vendo. Nossa, tem um participante aqui pedindo para entrar agora. Façam a atividade, ela é semelhante à atividade que vocês fizeram a semana passada, é só um pouquinho mais completa. E é mais ou menos nesse caminho que a gente vai fazer a prova da gente a semana que vem. Semana que vem, né? Não, na outra semana. Tá bom? Tá. Tá bom. Então, vamos lá para o fórum, eu ajudo lá. Se eu não responder hoje, para quem eu não responder hoje, eu respondo até amanhã. E qualquer dúvida também é só me procurar, tá bom? Uhum. Então tá bom. Gente, uma boa semana para vocês, um bom feriado, já que a gente só conversa no dia da prova agora, ou não sei se conversa. Ô, professor, Oi. aí no caso, sobre a atividade no fórum, semana passada a gente falou sobre a absorção, né? Absorção, isso. Aí a gente vai falar absorção e distribuição de um medicamento diferente. Isso. Tá? Uhum. É fácil. Agora que vocês pegaram a manha de buscar lá, é bem tranquilo. Uhum. Tá bom? Tá, beleza. Obrigada. Então tá. Gente, um bom feriado para vocês. Você também. E até o dia da prova, então. Até, pro. Tchau, Obrigada. tchau. 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 Nada. Tchau, tchau.